Ó, ó. Beleza, moçadinha? Vamos lá? Vamos dar continuidade à gloriosa química E? E agora, hoje, nós vamos começar um assunto novo. Nessa nossa aula 7, nós não vamos mexer mais nada com o que a gente mexeu antes, que aqui estava falando aquelas ideias gerais da química. Nós vamos começar um assunto muito legal, que é a tal da radioatividade. Talvez muitos de vocês não tenham tido esse assunto, ou tenham tido de maneira assim muito superficial, porque geralmente é um assunto de final de ano e nem sempre os colégios dão, mas vai por mim que é um assunto bem legal. Vamos lá. Como que tudo começou? Bom, tudo começou com Adão e Eva, claro. Mas um pouco depois disso, tudo começou ali no finalzinho do século XIX, com um cientista francês chamado Henri Becquerel. Becquerel era um grande cientista, e um dia um amigo do Becquerel, passeando ali perto de Paris, Paris, encontrou uma pedra, que era uma pedra meio brilhante, meio diferente, e levou para o Becquerel. Becquerel, você que é um cientista, que sabe tudo aí, estuda o que é. O que essa pedra tem diferente? O Becquerel falou, legal, vou estudar. Mas é claro, não fez aquilo na hora. Guardou numa gaveta do laboratório dele. Na gaveta do lado, ele guardava uns filmes fotográficos. O Becquerel estudava muito. Claro que não são esses filmes de hoje em dia, fotografia de hoje em dia, aquele filme antigo. Ele guardava uma caixa com filmes fotográficos bem embrulhadinho. Um pouco depois disso, ele foi pegar um filme, ele estava dentro de uma caixa com papel preto, levou numa sala escura, e na hora que ele tirou o filme assim para fazer um trabalho, o filme estava queimado. Tinha umas manchas brancas ali naquele filme. Ele falou, alguém mexeu? Não. Claro, como todo cientista, largou tudo o que estava fazendo, começou a tentar descobrir o que eram aquelas manchas. Tentou de um jeito, não era. Colocava um filme numa fonte de sol, era diferente. Nenhuma mancha era igual à mancha que tinha aparecido naquele filme. Aí ele até lembrou que da gaveta do lado ele tinha guardado aquela pele. Ele falou, mas nada a ver. Mas em todos os casos, ele pegou um outro filme novinho, não revelado, ele colocou na sala escura, pegou aquela pedra que ele tinha ganho e deixou um tempo, só isso. Voltou um pouco depois. O que tinha naquele filme? Manchas. Manchas. Só tem uma explicação. Alguma coisa saiu daquela pedra e queimou o filme, literalmente queimou o filme, Agora imagine, falar isso 120 anos atrás, que uma pedra emite radiações. E era verdade. Aquela pedra tinha uma certa radioatividade. Por isso que se considera que esse cientista, o Henri Becquerel, foi o descobridor da radioatividade. E é claro, ele continuou pesquisando para saber de onde que vinham essas radiações, Qual que era a origem dela. Para isso, moçada, eu quero fazer uma pequena revisãozinha que você já estudou lá em Química A com meu amigo Nadan. Lembra qual é a estrutura do átomo? Todo átomo tem a parte central que a gente chama de núcleo e tem a parte de fora que é a eletrosfera. A gente sabe que no núcleo tem o quê? Partículas de carga positiva, partículas de carga positiva. E é claro, na eletrosfera, partículas de carga negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Pronto, está igual aqui. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Como que no núcleo, que é... eu vou ter várias cargas positivas juntas. Se positivo com positivo, repele. Por exemplo, o urânio tem número atômico 92. O que significa isso? Que no núcleo de urânio tem 92 cargas positivas. Como é que o núcleo existe? Ele deveria implodir? Só tem uma explicação. Entre essas cargas positivas, deve haver partículas de carga zero, ou seja, partículas neutras. Neutras. Para quê? Para diminuir a repulsão entre essas cargas positivas e assim o núcleo pode existir. É claro que você está pensando nos nêutrons, mas nessa época o nêutron ainda não tinha sido descoberto. O nêutron foi descoberto lá na década de 1930 por um cientista chamado Chadwick, que ganhou o prêmio Nobel por causa disso, inclusive. Ou seja, a explicação para a existência do núcleo, para justificar a existência do núcleo, é que entre as cargas positivas tem que ter cargas neutras. Agora, o que a gente sabe? Que para cada determinada quantidade de cargas positivas, existe uma determinada quantidade de cargas neutras que torna esse núcleo estável. Eu não falei que tem que ser quantidades iguais, Vamos falar mais fácil? De prótons e nêutrons. Não, eu falei e vou repetir, que para cada quantidade de prótons, existe uma determinada quantidade de nêutrons que deixa esse núcleo estável. Agora,
Se você tiver ou um excesso de prótons ou um excesso de nêutrons, nos dois casos aquele núcleo fica instável. Agora, se o átomo que tem um núcleo estável, ele quer continuar assim ou ele quer mudar de vida? Ele quer mudar de vida. Então o que é que ele faz? Espontaneamente, naturalmente, ele pega pedaços do seu próprio núcleo e vai jogando fora. O que é que são esses? São as radiações. São as radiações. Então, primeira ideia importante do assunto radioatividade. Todo o átomo é radioativo? Não. Quando que um átomo é radioativo? Quando o seu núcleo for instável. Então, núcleo instável. Esse é o motivo. E isso é o que faz com que alguns átomos emitam radiações, portanto, que sejam radioativos, né? Conclusão, a radioatividade vai se preocupar com o núcleo do átomo. Não vai se preocupar com a eletrosfera. É uma das únicas partes da química que estuda o núcleo, é chamada química nuclear, ou se você quiser, física nuclear. Ok? Então, resumindo e repetindo, Becquerel descobriu que alguns materiais, espontaneamente, emitiam radiações. E as radiações vêm de um núcleo instável. E ele também descobriu uma coisa muito interessante. Se, por exemplo, se um determinado átomo de urânio for radioativo, não importa a substância onde está esse átomo de urânio. Pode ser o sulfato de urânio, pode ser o nitrato de urânio. Veja, é o urânio que é radioativo. Ou seja, a radioatividade não é uma propriedade da substância, é uma propriedade do elemento químico. Ou, falando de maneira um pouco mais exata, não é uma propriedade da molécula, é uma propriedade daquele determinado átomo. É uma propriedade do átomo. A radioatividade é assim, ok? Bom, vamos continuar um pouco com a historinha. O Becquerel continuou pesquisando a radioatividade. Aqui também entra em ação outro cientista que você já ouviu falar, Rutherford, Ernest Rutherford, que era da Nova Zelândia, e depois foi para o Canadá e para a Europa fazer pesquisa. E eles continuaram pesquisando esses assuntos. Enquanto o Becquerel e o Rutherford estudavam isso, na Polônia morava uma mulher chamada Maria Sklodowska, extremamente inteligente. Qual era o sonho dela? Ela queria ser cientista. Mas ela vinha de uma família muito simples, ela trabalhava como governanta, ela era professora, mas ela tinha um esforço danado para aprender. Ela adorava aprender. Então ela aprendeu muita coisa sozinha, pegava ali, estudava. Ela tinha um gosto, um prazer em aprender coisas, né? E principalmente, ela era muito trabalhadora. Raríssimas vezes ela dormiu mais que 5, 6 horas ao longo da vida. Olha que maravilha, né? Dormia muito pouco e trabalhava. E ela conseguiu juntar lá um dinheirinho e conseguiu ir para a França para estudar, que era o grande sonho dela, queria estudar. Chegou na França, ela conheceu um francês, como todo francês, ele se chamava Pierre. Na verdade, ele se chamava Pierre Curie. É legal falar Curie, fala Curie com biquinho, Curie. Não é que chora, é Curie. Então ela conheceu o Pierre Curie e se casou com ele. Então ela passou para a história com o nome de Madame Curie. Veja só essa mulher. Depois de pesquisar durante um tempo, trabalhar arduamente durante muitos e muitos anos, ela descobriu um elemento muito mais radioativo do que aquele que o Becquerel tinha usado. E como ela era polonesa, esse elemento foi batizado com o nome de polônio. Oh, que interessante. E depois ela descobriu, ela com o marido dela, descobriu um outro elemento ainda mais radioativo, chamado rádio. Só uma curiosidade, a Madame Curie foi a primeira mulher a ser professora da famosa Universidade de Sorbonne, na França, porque até então eles só admitiam homens, ela foi a primeira mulher. Ela foi a primeira pessoa a ganhar 2 vezes o prêmio Nobel. Ganhou o Nobel de Física, depois em 1911 ganhou o Nobel de Química. E a filha dela, a Irena, ganhou também outro Nobel. Olha só. Na família deles, 3 prêmios Nobel. E até hoje, nunca nenhum brasileiro ganhou nenhum prêmio Nobel. Mas nós temos 5 Copas do Mundo de futebol, que é o que interessa. Né? Então, a Madame Curie, Becquerel, Rutherford, estudaram radioatividade. E começaram a organizar essa ideia que eu passei para vocês, que eu vou repetir agora de uma maneira mais sistemática. Moçadinha, se você entender legal esse gráfico que eu vou colocar para vocês agora, metade da aula de hoje está resolvida. Veja, o que eu estou colocando aqui? Ó? Quantidade de nêutrons, quantidade de prótons, que você sabe que é o número atômico,
Cada elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico, que é a quantidade de prótons. Então, aqui está o elemento 1, hidrogênio, 2, hélio, assim por diante. E então, nós vamos ver que prótons e nêutrons são justamente as partículas encontradas no núcleo. O que se descobriu, né, depois de muita pesquisa, obviamente? Que existe uma faixa, mais ou menos assim, que é justamente a faixa de estabilidade. Pessoal, olha bem para cá para a gente entender o que eu quero dizer com isso. Quando no núcleo de um átomo, a relação entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons cai em cima da faixa de estabilidade, o átomo é estável. E se ele é estável, ele não é radioativo. Mas qualquer átomo que esteja numa região aqui para cima, ou numa região aqui para baixo, tanto lá como aqui, o átomo será instável, ele terá seu núcleo instável. E quando um átomo tem um núcleo instável, ele é radioativo. Então, é importante que você saiba relacionar aquela ideia com esse gráfico. Por exemplo, vamos imaginar um átomo que estivesse aqui, que eu vou chamar de um átomo A. Vamos pensar o que acontece com ele? Se ele tem essa quantidade de prótons, ele gostaria muito de ter essa quantidade de nêutrons para ser estável. Mas você concorda que ele tem mais nêutrons do que ele deseja? Portanto, ele vai ser instável. Ele vai ser instável, sim, ele vai ser instável. Agora, perceba assim, ó, vamos chamar aqui agora um outro átomo, chamar aqui um átomo aqui B. E vou chamar um outro átomo aqui C. Presta atenção. O que acontece com esses três átomos? Os três têm o mesmo número de prótons. Portanto, eles são átomos do mesmo elemento químico. Agora, eles têm quantidade de nêutrons diferentes. A gente fala que eles são isótopos. E como o B está na faixa de estabilidade, ele é estável. Então ele não é radioativo. Mas o A e o C são isótopos instáveis. Então eles são isótopos radioativos. A gente fala que eles são radioisótopos. São isótopos radioativos, são radioisótopos. É bom você se acostumar, que a gente usa aqui muitas vezes a palavra, o isótopo tal, é o carbono 14, é o cobalto 60 no tratamento de câncer. Então a gente fala o nome do elemento, junto com o nome do elemento, o seu número de massa, para dizer que eu estou me referindo àquele isótopo, e não a um isótopo qualquer. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse gráfico e explorá-lo um pouquinho mais. Mas vamos voltar às nossas historinhas. O Rutherford, o grande e genial Rutherford, fez uma experiência muito simples. Ele pegou um pouco do polônio, que a Madame Curie tinha descoberto, colocou numa caixinha de chumbo que segura a radiação e deixou uma abertura. Pegou duas placas, ligou numa bateria, polo negativo, polo positivo, e aqui ele colocou uma espécie de um filme fotográfico, uma coisa parecida, uma tela. E deixou um tempinho. Olha que coisa simples. E ele percebeu que depois de um tempo, apareceu uma mancha bem aqui na direção dessa abertura. Apareceu uma outra mancha um pouquinho para cima e uma outra mancha bem para baixo. Veja só, uma experiência muito simples do genial Rutherford. O que você pode concluir a partir dessa experiência do Rutherford? Que, na verdade, não existe só um tipo de radiação. São três. Uma que foi reto, uma que desviou um pouquinho para cima, a outra que desviou para baixo. O Rutherford não fazia a mínima ideia do que eram essas radiações, mas ele resolveu batizá-las com as três primeiras letras do alfabeto grego. Ele chamou essa aqui de cima de alfa, essa aqui de baixo de beta e essa aqui do meio de gama. E começou a pesquisar o que era cada uma dessas três. Pessoal, aqui eu vou fazer uma rápida paradinha, porque eu quero combinar com vocês uma convenção que vamos usar o tempo todo. A partir desse instante, sempre que eu representar uma radiação ou uma emissão qualquer, um chance qualquer, ele sempre será representado com dois números. O número de baixo é a carga elétrica nuclear. Por que nuclear? Porque na radioatividade a gente só se preocupa com o núcleo. E o número de cima é o nosso já velho e conhecido número de massa. Então, você que está aí assistindo essa aula, eu gostaria que você repetisse comigo, para nunca mais esquecer, que quando eu vou representar uma emissão, uma radiação qualquer, dois números. O de baixo é a carga nuclear e o de cima é o número de massa. Muito bem.
Depois de longas pesquisas, foi sendo descoberto o que era cada uma dessas radiações. Por exemplo, o que é essa tal emissão alfa? Foi descoberto que o alfa, na verdade, é uma partícula formada por 2 prótons junto com 2 nêutrons. Ou seja, o que é o alfa? É um próton, é um outro próton, é um nêutron e é outro nêutron. É esse pacotinho, esse combo de partículas que, na verdade, é a partícula alfa. Vamos pensar? Quais serão os números, portanto, da partícula alfa? Ó, de baixo a carga, em cima o número de massa. A carga do nêutron é 0. E por convenção a gente fala que cada próton tem uma carga relativa igual a 1. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 mais 0, 2. Portanto, carga do alfa, 2. E o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Vamos lá? Sem calculadora. 2 mais 2, 4. Por isso que a partícula alfa tem essas características. Beleza? Depois também de um tempo, foi descoberto o que era a tal partícula beta. Claro, é a mulher do Beto. Foi descoberto que o beta, na verdade, era um elétron emitido por aquele núcleo instável. Eu vou repetir. Foi descoberto que a partícula beta, na verdade, é um elétron que saiu daquele núcleo instável. Ué, você vai estar perguntando, peraí, professor, como é que um elétron vai sair do núcleo se os elétrons não estão no núcleo? Os elétrons estão na eletrosfera. É possível isso? Presta atenção, que isso aqui é um detalhezinho importante, que é bom que você saiba. Volta para cá, eu falei que eu ia voltar para esse gráfico. Qual é o problema do átomo A? Por que ele é instável? Você concorda que ele tem mais nêutrons do que ele gostaria? Então ele tem excesso de nêutrons. Por isso, um átomo como o átomo A, o que ele vai fazer espontaneamente? Ele vai desintegrar um nêutron. E quando um nêutron se desintegra, ele se transforma num próton, num elétron e numa subpartícula chamada neutrino, que não nos interessa hoje, não vou se preocupar com ela hoje. Agora veja, onde que estava o nêutron? Claro que o nêutron estava no núcleo, ele mora no núcleo, o lugar dele é o núcleo. Quando ele se desintegrar e forma um próton, qual é o lugar do próton? É o núcleo. Portanto, esse próton formado, ele sai ou ele fica no núcleo? Fica. Então, eu vou escrever assim embaixo. Fica. Agora, o elétron formado, o lugar dele é o núcleo? Não. Portanto, ele sai. Esse neutrino também sai, mas não se preocupa. Espera aí. Então, você está vendo que é possível haver um elétron que sai do núcleo pela desintegração de um nêutron. E é justamente esse elétron que o Rutherford tinha batizado de partícula beta. Você diria, mas por que ele não chamou de elétron? Então por que ele chamou de beta? Porque ele não sabia. Quando ele batizou alfa, beta e gama, ele não sabia aquilo que ele foi descoberto depois. Vou repetir. Beta é um elétron que sai do núcleo pela desintegração de um nêutron. Volta para cá. E você sabe que eu gosto desse negócio de voltar, porque você tem que relacionar os fatos, né? Você não pode estudar de maneira assim, bitolada. Volta para cá. Você concorda que esse átomo A tem excesso de nêutrons? Então ele vai fazer aquilo. Olha que legal. Olha que legal. O que aconteceu com o átomo A? Ele desintegrou um nêutron. Portanto, a quantidade de nêutrons vai diminuir. E ao mesmo tempo que ele desintegrou um nêutron, ele formou um próton. Então a quantidade de prótons vai aumentar. A quantidade de prótons vai aumentar. Olha que legal. Portanto, por que aquele átomo fez isso? Desintegrando o nêutron, formando um próton, ele se aproxima da região de maior estabilidade. Só que você está percebendo qual que é a grande alteração, a grande transformação que aconteceu aqui? Eu tinha inicialmente um átomo com esse número atômico. Depois eu vou ter um átomo com esse número atômico. Houve uma mudança de número atômico. O que significa uma mudança de número atômico? Que um elemento químico transformou-se em outro elemento químico. Pessoal, isso é muito sério. Isso é muito sério. Lembra que nós vimos outro dia os 3 tipos de processos? Os processos físicos, as moléculas permanecem. Os processos químicos, que a gente chama de reação, as moléculas são alteradas, mas os átomos permanecem. E os processos nucleares são aqueles onde até os átomos são alterados. Olha que coisa incrível. Um átomo é alterado em outro. Claro, para alterar um átomo em outro, para mudar o elemento químico, eu tenho que mexer no núcleo. Por isso que é um processo nuclear. Então, conclusão, se o
beta é apenas um elétron, quais vão ser os números da partícula beta? Né? É carga embaixo, número de massa em cima. Claro, o elétron, carga, menos 1. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Aqui não tem próton nem nêutron, só tem elétron. Portanto, o número de massa, 0. Portanto, assim é caracterizada a partícula beta, né? A mulher do beta. Claro, falamos do alfa, falamos do beta, falta agora falar do gama. O gama é um pouquinho diferente dos outros. Sabe por quê? Porque o gama é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética. Vocês estudam um tipo de onda eletromagnética bastante aí, que é a luz. Pois bem, os raios gama, você viu que eu falei raio gama, né? Raio gama, são ondas eletromagnéticas, mas de altíssima frequência. E você sabe muito bem da ondulatória que quanto maior é a frequência de uma onda, maior é a energia que essa onda consegue propagar. Porque veja, se gama é uma onda, quando um átomo radioativo emite raios gama, ele não está alterando as suas partículas, ele não está alterando nem a quantidade de prótons, nem a quantidade de nêutrons, mas ele está liberando energia. Como que tudo começou mesmo? Quando o núcleo era instável. E quando que uma coisa é instável? Quando ela tem muita energia. Essas pessoas irrequietas, agitadas, que infelizmente existem por aí, são pessoas de muita energia. São pessoas de muita energia, são instáveis. Portanto, quando um átomo radioativo emite raios gama, ele está liberando energia. Portanto, é uma maneira dele também adquirir uma maior estabilidade. E é claro, se gama é uma onda, quais serão os números do raio gama? Uma onda não pode ter nem carga nem massa. Portanto, quais são os números de gama? 0 e 0. 0 e 0. Moçada, vale a pena a gente reforçar as características dessas 3 emissões radiativas. A partícula alfa tem carga nuclear 2, número de massa 4. A partícula beta tem carga menos 1, número de massa 0. E os raios gama são raios, portanto, 0 e 0. Repare, alfa e beta são partículas. Tem uma natureza corpuscular. São partículas pequenininhas, mas são partículas. Gama é onda, tem uma natureza ondulatória. Claro que você sabe que às vezes as partículas se comportam como onda, às vezes as ondas se comportam. Mas veja, uma coisa é ela ser partícula, outra coisa ela vai se comportar como onda. Alfa e beta, corpos, partículas, gama, onda. Agora eu convido vocês para voltar para a experiência do Rutherford. Vamos ver se ela está coerente? Por que será que a partícula alfa se aproximou do polo negativo? Porque ela tem carga positiva. Por que a partícula beta se aproximou do polo positivo? Porque ela tem carga negativa. E por que o raio gama passou 0? Porque ele é uma onda, não tem carga, não é atraído nem pelo polo positivo, nem pelo negativo. E agora, por que o alfa desviou só um pouquinho e o beta desviou bastante? Claro, pela diferença enorme entre as suas massas. Veja, em termos atômicos, o alfa é uma partícula grande. São 2 prótons junto com 2 nêutrons. O beta é só um elétron. E se você lembra de química, um próton tem uma massa 1836 vezes maior que a massa de um elétron. E aqui são 2 prótons. Portanto, o alfa é muito mais pesado, tem muito mais inércia, muito mais difícil dele sofrer um desvio. Como o beta é muito mais leve, é muito mais fácil desviar. Portanto, você percebe que está perfeitamente coerente essas observações do Rutherford com as conclusões e as características de cada uma das emissões radioativas. Certo? Então, moçadinha, veja como as coisas vão se concatenando, como as coisas vão se amarrando nessa nossa querida radioatividade. Beleza? Só que agora, nós temos que fazer 2 comparações que serão extremamente importantes na hora de resolver os exercícios da aula de hoje. E quem que são essas 2 comparações? Primeiro, todo mundo já ouviu falar desses problemas provocados pela radioatividade. Inclusive, eu queria aproveitar, moçada. Veja, tudo na vida é igual pilha. Sempre tem um lado positivo. Mesmo que a radioatividade tenha esses problemas que você já cansou de ouvir, ela tem coisas ótimas. Por exemplo, na medicina, a medicina nuclear foi uma das que mais desenvolveu nos últimos tempos, tanto para diagnóstico
como para tratamento. A radioatividade é usada na pesquisa de mecanismos de reações químicas, é usada na indústria para você medir, para você ver espessura de tubo. Ou seja, tem aplicações, produção de energia. Coisas ótimas, né? Claro que tem seus perigos, seus problemas, mas tomando os devidos cuidados, né? E nenhum problema. E por que estou dizendo isso? Imagine que aqui tem uma emissão radioativa. Ele vai, então, espalhar as radiações para o lado. A pergunta é, será que essas emissões podem me atingir? Por exemplo, se um raio de luz bate no vidro, de preferência limpo, ele atravessa. Agora, se eu pego um pedacinho de giz e taco no cara que está me fumando lá, não vai atravessar. Ó, não atravessou, voltou. Claro, porque é partícula. Então eu quero que você compare comigo as três, alfa, beta e gama, primeiro, no poder de penetração. Ou seja, será que eles conseguem atravessar superfícies facilmente ou não? Vamos comparar as três? Alfa, beta e gama. Das três, qual que você acha que atravessa uma superfície mais facilmente? Partículas ou onda? Claro. Quem tem maior poder de penetração das três? Gama. Segundo lugar, alfa ou beta? Alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Beta é apenas um elétron. Além de ser menor, anda com velocidade muito maior. Portanto, em segundo lugar, beta, que é maior que o poder de penetração das partículas alfa. Então, a comparação do poder de penetração das três é nessa sequência. E a outra característica que eu preciso falar para vocês é o seguinte: comparar as três no que diz respeito ao poder ionizante. O que será que vem a ser o tal poder ionizante? É a capacidade dessas radiações ionizarem os outros. O que é ionizar? Transformar os outros em íons. O que é um íon? É alguma coisa que tem carga total zero ou diferente de zero? Claro, diferente de zero. Portanto, o tal do poder ionizante está relacionado diretamente com a carga da emissão radioativa. Em módulo, carga em módulo. Quanto maior a carga em módulo, maior o poder ionizante. Portanto, das três, quem vai ter maior poder ionizante? A carga é 2, ali é menos 1, ali a carga é 0. Então, obviamente, quem tem o maior poder ionizante? A partícula alfa. Em segundo lugar, depois, a partícula beta. E em último lugar, os raios gama. Olha que coisa interessante. Eu vou voltar para cá para justificar por que o alfa tem o maior poder ionizante. Vamos pensar. Se o alfa já tem 2 prótons, qual que é o grande sonho da partícula alfa? Desde que ela nasce na maternidade das partículas. Qual a primeira coisa que a partícula alfa fala? Ela fala, mamãe? Não, ela fala, vai Corinthians. Não, devia falar. Não, mas ela fala, eu quero 2 elétrons. O grande sonho da partícula alfa é ganhar 2 elétrons. Presta atenção, olha que interessante. Por quê? Porque se ela já tem 2 prótons e ganhar 2 elétrons, ela se transforma num átomo inteiro. Átomo de quem? Do átomo que tem número atômico igual a 2, que é o hélio. É o hélio 4. Sim, é o hélio, que é um gás nobre. Portanto, extremamente estável. Claro, assim como todos nós queremos ter essa habilidade, atualmente, estabilidade de saúde, mas estabilidade financeira, estabilidade emocional, as partículas também, elas também querem ser felizes, né? O professor Cordeiro, ano passado, me deu um livro chamado Os Átomos Também Amam, bem bonitinho. A partícula alfa, então, essas partículas alfa que nesse instante estão aqui dentro, tem partícula alfa que tem, fica tranquilo, não faz nada. Na hora que ela bate na parede, bate aqui, ela quer arrancar elétrons, 2 elétrons. Se ela arranca elétrons dos outros, ela transforma os outros em íons. Por isso que ela tem um grande poder ionizante. Beleza, moçada? Então veja, estamos vendo hoje os princípios gerais desse assunto tão interessante que é a radioatividade. Mas é claro, para a gente ver se você, para você mesmo perceber se você está captando legal as ideias, de tudo que a gente falou aqui, que são as ideias iniciais, as considerações do motivo, dos tipos de das principais emissões radioativas, vamos agora fazer algum exercício para ver se você fixou direito esses conceitos. Belezinha? Eu vou esperar 2 minutinhos para você localizar na tua apostila, ler e pensar como você faria o exercício 7.4. Então, todos... você que está distraído, todos, pega o exercício 7.4 e vai dando uma olhadinha enquanto eu coloco as informações aqui no quadro, beleza? Aqui tem um bando de loucos.
um tempinho para você ir lendo o enunciado e pensando. Moçada, vamos ver? Ó, primeira coisa, vamos aprender a ler, né, no bom sentido do termo. O que está escrito aqui? Que o Césio 137, aquilo que eu comentei agora há pouco, vamos nos habituar, quando a gente falar o nome do elemento, falar junto com o nome e o seu número de massa, para dizer que eu estou me referindo a esse isótopo. Repare, ele liberou uma partícula que foi chamada de Schuss, e aí ele se transformou no bário 137. Observe, alguém bateu nesse Césio para ele se desintegrar? Ou ele fez isso sozinhamente? Não existe a palavra sozinhamente, tá? Mas ele fez isso sozinamente. É sinal que esse átomo devia ser instável. Então ele liberou essa partícula Schuss para se transformar num átomo que com certeza deve ser mais estável que ele. E aí faz referência a um acidente famoso que teve no Brasil, lá do Césio 137, lá, né, que faz um tempinho, que inclusive pessoas morreram por causa disso. E ele quer saber justamente quem que pode ser esse X, pode ser corretamente substituído por. Quem será essa partícula X? Pessoal, aqui tem um conceito muito simples, mas extremamente útil. Em qualquer processo, mesmo nos processos nucleares, pode sumir partícula? Pode aparecer partícula do nada? Claro que não. As coisas se conservam. Eu costumo dizer, química é honesto. Não tem química no lava-jato, né? Espero. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha esse processo. Pensa assim. No início, quanto que era o número de massa total que tinha aqui? Era 137. No final, depois que liberou o X e formou o bário 137, quanto que tem que ser o número de massa total? Obviamente, tem que continuar sendo igual a 137. Como ali já é 137, quanto tem que ser o número de massa do X? Tem que ser 0. Claro, porque 137 mais 0 continua dando 137. Ou seja, o número de massa inicial tem que ser igual ao número de massa final. E a mesma coisa que a gente fez para o número de massa, vamos fazer para a carga. No início, quanto que era a carga? Era 55. Cuidado aqui, que aqui é um detalhe que alguns erram. Portanto, a carga total no final tem que continuar sendo 55. Como aqui é 56, aqui tem que ser necessariamente menos 1. Porque 56 menos 1 continua dando 55. Ou seja, carga inicial igual a carga final. Simples. Conservação do número de massa, conservação da carga nuclear. Beleza? Conclusão. Quem que é essa partícula? Quem é a partícula que tem carga menos 1, número de massa 0? É claro que é a partícula beta. Então, isso que ele chamou de Schuss, na verdade, é a partícula beta, que é o que aparece aí nesse teu exercício, na alternativa B, né, de beta. Portanto, é assim que a gente identifica essa partícula. Carga inicial igual a carga final, número de massa inicial igual ao número de massa final. Tranquilo? Se está tranquilo mesmo, eu vou esperar agora um minutinho para você fazer o exercício número 9. Então, exercício 7, 9. Um minutinho para você pensar nesse exercício, como que você faria se ele caísse aí na tua prova. Você concorda que aí ele apresentou essa equação? Do tório 228 se desintegrando, ele falou que liberou uma partícula alfa e formou rádio. Como que é mesmo a partícula alfa? Quais são as suas características, que a gente falou agora há pouco? Carga 2, número de massa 4. E ele chamou ali de XY, quer saber quem é o XY? Ah, exatamente a mesma ideia anterior. Conservação do número de massa, conservação da carga nuclear. Vamos lá? Quanto que era o número de massa no início? Era 228. Se aqui é 4, quanto tem que ser aqui? 228.
e 24. Então, isso que ele colocou aí, que ele chamou de Y, então vale 224. E a conservação da carga? Eu não sei quanto que era aqui, mas se aqui é 88 e aqui é 2, 2 mais 88, aqui só pode ser 90. Se você pegar a tabela periódica e procurar o elemento tório, vai ver que exatamente o número atômico dele é 90. Portanto, x igual a 90 e y igual a 224 corresponde à letra A. Moçada, eu vou insistir mais uma vez. Mais uma vez. Qual foi o conceito que a gente usou tanto nesse exercício 7.4 como no exercício 7.9? A conservação tanto do número de massa como da carga nuclear. Porque não pode sumir partícula, não pode aparecer coisa. Química é honesto. A ideia que eu sempre falo é essa, química é honesto. Então você tem que treinar bastante esse exercício para pegar esse jeito, para afirmar, para reforçar esses conceitos que a gente viu nessa nossa primeira aulinha de radioatividade. E agora eu preciso pedir um favorzinho para vocês, conto com a compreensão e o favorzinho de vocês. Por favor, você pega aí na tua apostila o exercício 7.16, aí na alternativa A, apareceu assim, né? Apenas o 3, o 4 e o 5. Na verdade, eu vou pedir, por favor, que vocês risquem aqui o 3. Então, ela teria que ficar apenas 4 e 5 na alternativa A. Ok? Agora veja, com todos esses conceitos envolvidos, sabendo a origem da radioatividade, até um pouquinho da história, esses grandes personagens históricos, Rutherford, Madame Curie, Becquerel, que foi descobridor, né? E reforçando principalmente as características das principais emissões radioativas, todos esses conceitos serão fundamentais para as nossas próximas aulas de radioatividade. Que eu repito, apesar de ser um assunto assim controverso, o pessoal, os professores de história ficam lá falando os problemas da bomba atômica, é claro que foi horrível, matou gente, mas eu só quero que você saiba que assim como tem um lado ruim, também tem um lado ótimo. Desde que bem empregado, esses fenômenos radioativos contribuem e muito para a saúde, para o progresso, para a ciência, para o avanço da tecnologia, e é isso que iremos estudar nas próximas aulas. Beleza, moçadinha? Então é muito importante fazer os exercícios, tire suas dúvidas, pergunte, mesmo à distância, mesmo que essa aula não é presencial, você está vendo aí talvez na tua casa, aí tranquilamente, mas é muito importante que nessa época você se organize, seja disciplinado, assista às aulas, faça os exercícios, porque isso mais para frente vai fazer muita diferença. Eu tenho certeza que você vai fazer tudo isso e vai entender, beleza? Certo? Fica com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau.